vídeo de hoje eu vou contar como eu estou me virando com as coisas de bebê no inverno da Holanda. Antes de eu começar esse vídeo, já deixa o seu joinha nesse vídeo que vai valer muito a pena. Se inscreve no canal se você ainda não está inscrito e durante o vídeo deixa um comentário para eu te tirar alguma dúvida que você tiver ou me dando alguma sugestão, também aceito sugestões. Mas é isso aí, muito obrigada. Esse foi um vídeo que me pediram para fazer, dando dicas de como fazer com o inverno da Holanda, que é um inverno tão pesado, né? E as questões, as roupas de bebê, as coisas de bebê, para o bebê ficar quentinho. E isso é uma coisa assim que tem algumas coisas que eu me preparei, algumas coisas eu acho que eu me preparei bem, outras eu fui descobrindo no meio do caminho, algumas coisas foram úteis, vou trazer o que foi mais útil aqui, né? E assim, para começar, pela parte que eu acho mais simples, que não tem muito segredo, que é roupa. Então, roupa eu comecei a fazer o enxoval do meu bebê lá por volta assim de, acho que lá para junho, julho, que é verão, alto verão, e foi uma falha minha. Por quê? Porque eu fui numa loja, fui em outra loja, comprei umas coisinhas, mas comecei a achar que eram umas roupas muito fininha, muito assim, né, o inverno, acho que tinha que ser uma coisa mais grossa. Só que aí depois que eu fui me tocar, né, que na verdade as lojas aqui são bastante sazonais, então elas estavam mostrando roupas de verão, né? Porque eu tava no verão, estão vendendo coisa de verão. Então aí eu dei uma segurada, dei uma esperada. Depois, quando entrou o outono, que começou a esfriar mais, aí começou realmente a aparecer roupas mais, vamos dizer assim, estruturadas. Só que assim, o que você tem que pensar é que aqui na Holanda, dentro de casa, todo mundo tem aquecedor. Então pode estar menos 10 graus lá fora, dentro de casa vai estar algo entre 18 e, sei lá, 23 graus, depende de quanto você configura o seu aquecedor em casa para aquecer. Então aqui em casa, por exemplo, fica sempre algo entre 20 e 21 graus. Então eu tenho que vestir a bebê para uma temperatura de 20 e 21 graus. Então não estou vestindo, né, em geral, a maioria das vezes você não vai vestir um bebê para menos 5 graus. Então essa é a primeira coisa. E aí, dentro de casa, roupa normal. Macacãozinho de malha. A Amelie tem macacão de malha, que geralmente eu uso para dormir, que eu acho mais molinho. Tem os macacãozinhos assim, tipo do moletomzinho, alguns forrados, outros não. Roupa normal. Não veio assim grande diferença do Brasil, a não ser esses macacãozinhos de moletomzinho. Tem uns que são forrados, mas assim, não são super grossos. É uma coisa mais leve. Cobertor. Um monte de cobertorzinho, porque como acaba usando muito, então, por exemplo, hoje mesmo, Dona Amelie deu uma cagada no mundo, que foi tudo, foi macacão, roupa, o pagãozinho de baixo, o cobertor que ela estava enrolada também encheu de merda, tive que mandar lavar tudo, colocar tudo para lavar na máquina. Então aí tive que pegar outro cobertor. Então é bom, cobertor é bom sempre ter pelo menos assim uns 4, sei lá. Não precisa ser cobertor muito grosso, cobertor, eu tenho uns cobertor um pouco mais grosso, e quando, por exemplo, vou sair de casa eu acabo usando esses. Dentro de casa eu uso às vezes uns mais fininhos, até porque é mais fácil, né, mais prático pro dia a dia. E quanto a isso, assim, ó, não tenho muito segredo. A única coisa é essa questão da sazonalidade da loja. Então, ver quando seu bebê vai nascer. Meu bebê ia nascer em dezembro, então tem que esperar mais essa época de frio ou pesquisar online, né? Que online acho que você acaba achando qualquer estação. Isso bastante para dentro de casa, não tem muito segredo. Para fora de casa, você tem que pensar também, você não vai, né? Que nem a Amelie nasceu em dezembro, não ia ficar passeando com ela em dezembro, que estava menos temperatura negativa. Não ia ficar passeando na rua com ela. Depois eu vou falar do carrinho de bebê, mas em geral, o que eu precisei sair, que foi muito pouco, mas em janeiro, por exemplo, a gente precisou ir no Consultasse Burô, que tem um vídeo aqui no canal explicando sobre o Consultasse Burô. Mas é um misto da roupa que uso em casa, pega um macacão um pouco mais quentinho, com alguns apetrechos, por exemplo. Então, aí sim, por exemplo, eu tenho esse casaquinho aqui que eu coloquei nela, acabou indo com esse casaquinho, que é esse tecido bem quentinho, espero que dê para ver aí direito na câmera, forrado, né? Esse aqui eu comprei numa loja chamada Vibra, uma loja bem barateira, paguei bem baratinho nesse daqui. Então aí você bota um casaquinho mais quente, você bota assim, por exemplo, uma touca, que tem essa touca eu comprei na Rema, que é de lãzinha e dentro ela é tipo um fleece, né, forrada. Então, por exemplo, você acha essas coisas, e acha tudo nessas lojas, acha. De todas as lojas que eu fui, a que eu mais gosto é a Rema, que eu acho que é o melhor custo-benefício, porque tem assim, é uma loja barateira, tem coisas com bons preços, mas tem boa qualidade. A H&M
também H&M ou H&M, né? Também é boa, também tem coisas legais, mas a qualidade é um pouco pior, não é ruim. Tenho coisas legais de lá também, mas acho que a Rema é um pouco melhor do que a H&M. Tem as lojas bem barateiras como a Ziman, como a Vibra, onde eu comprei esse casaquinho. Tem as lojas mais careiras, que aí tem coisas mais premium, vamos dizer assim, né? Que é a Pré-Natal, Baby Dump, Baby Planet. Na pré-natal, às vezes, tem umas promoções boas, tem umas roupas também bastante de inverno lá. Enfim, online, tem um monte de loja online que você também pode pesquisar. Não tem muito segredo em relação a isso. Para fora, aí eu ponho, né, uma roupa ponho um casaco, uma meia mais pesada e cobertor. Porque também é muito o sair daqui, entrar no carro, né, você não vai ficar passeando tanto assim, mas tem uma outra dica para o carrinho que eu daqui a pouco vou chegar lá. Outra coisa que foi muito interessante, que tinha nas listas, né, que quando eu estava grávida a gente achou várias listas em vários lugares, né, na loja de bebê tinha lista de enxoval, coisa que você tinha que comprar para enxoval, a Cranzor deu uma lista, acho que a parteira também deu outra lista, enfim, a gente recebeu várias listas, em todas as listas tinha um negócio chamado Krauk, que eu não sabia o que era, nunca tinha ouvido falar. Não sei se isso tem no Brasil. Toda vez que eu falar que nunca vi isso no Brasil, não estou querendo dizer que não exista no Brasil. Estou querendo dizer que eu nunca vi, e eu sendo mãe de primeira viagem aqui na Holanda, naturalmente tem coisa que eu só fui descobrir que existia aqui, e de repente já existia no Brasil, é que não sei. Então, se eu falar alguma bobagem, bota aí nos comentários, me conta se sou eu que não tô sabendo. Mas eu nunca ouvi falar disso no Brasil e pela própria utilidade acho que não deve ter mesmo. Isso aqui é o tal do Krauk, que eles chamam de Krauk. O que é isso daqui? É uma garrafa de metal que você enche ela de água quente, né? Ela abre, você enche ela de água quente, ela tem uma borracha para poder vedar e não vazar a água. Encher ela de água quente não, você enche ela de água fervendo. Aí nas lojas eles vendem vários tipos de saquinho, assim, parece de saquinho de toalha, que é para você colocar ela dentro desse saquinho. Sempre tem um negócio de fechar, alguns é um elástico, esse aqui é de amarrar, para você fechar bem ela aqui. A gente ainda pega aqueles panos de fralda, enrola nela e dá um nó para fechar, né, porque ela fica bem quente, então para também dar esse nó para não encostar na bebê, que eu vou explicar como usa, a gente põe no pano de fralda, que ensinaram a gente a fazer assim, e dá esse nó e fica um nó. E aí o que acontece com isso daqui? Quando eu estava grávida, eu tinha entendido que era só para esquentar o lugar onde o bebê ia deitar no berço, ou no carrinho, enfim, aonde ele for dormir. Achava que era isso, você punha lá, para na hora que você transferir, por exemplo, do colo pro berço, o bebê não acordar porque o berço tá frio. Eu achava que era isso. Quando a neném nasceu, eles explicaram, né? A Cranzor explicou que isso daqui, o neném, quando ele é muito recém-nascido, ele é muito frágil, ele é muito pequenininho, ele é muito magrinho, né? Ele ainda tem que ganhar peso. E aí, o corpo do neném vai fazer uma escolha entre segurar a temperatura corporal ou crescer, ganhar peso. Né? Vai escolher onde que ele vai gastar energia. E o que acontece? Aqui, que tem esse inverno tão pesado, né, com tão longo também, que faz muita temperatura negativa, mesmo com o aquecedor dentro de casa, o neném vai sentir frio e vai precisar gastar energia regulando a temperatura. Então, eles usam essa Krauk para não deixar isso acontecer, para manter o neném aquecido e ele não ter que fazer essa escolher, na verdade, crescer. Então, o que se faz? A gente esquenta isso aqui, né, troca a água disso daqui a cada 6 horas, então a cada 6 horas põe uma nova leva de água fervente aqui dentro. Quando o neném não está lá no lugar onde ele vai dormir, seja berço, seja carrinho, o que for, você põe isso no lugar onde a criança vai ficar deitada, põe um cobertor, inclusive, aqui em cima, o cobertor, inclusive, fica quentinho. Daí, quando você vai transferir a criança para o lugar onde ela vai deitar, você tira do lugar onde ela vai deitar, obviamente, você não vai deitar a criança em cima desse negócio. Bota a criança lá e bota isso no pé, né? Perto dos pés, na verdade, das pernas, das perninhas e do pé da criança. A gente punha duas, né? E punha assim em V, punha a Meli, punha coberta de um jeito que não deixasse ela encostar diretamente na garrafa, porque a garrafa fica muito quente. E isso mantinha ela bastante quentinha. E isso eu achei muito legal, não só essa questão do crescimento, mas porque eu fui vendo que ela também se sentia bastante confortável, né? Porque aí fica bastante quentinha. Então,
Aqui na Holanda eles falam muito para você não colocar, enrolar demais a criança com cobertor para ela não sufocar e coisas do tipo. Então a gente acabava colocando o cobertor aqui, e no caso da Meli, que ela dorme igual um Cristo Redentor, assim, às vezes assim, às vezes com a mão assim, enfim. Ela ficava muito com a mão gelada. E com a Krauk, mesmo com a mão de fora do cobertor, muitas vezes a mão dela estava quentinha. Por quê? Porque a Krauk estava mantendo ela toda quentinha, ela conseguia, inclusive, regular a temperatura da mãozinha dela. E aí, assim, nos primeiros meses a gente fazia, nos primeiros meses não, nas primeiras semanas, acho que, se não me engano, todo o primeiro mês dela, né, o primeiro mês inteiro, a gente fez 6 horas, trocava água, colocava a Krauk. Mas aí depois já não precisava mais, porque aí ela já ganhou peso, já entrou numa dinâmica, o corpo já entrou numa dinâmica que ela consegue ter mais facilidade de segurar a temperatura. E aí o que a gente começou a fazer? A gente faz atualmente uma vez por dia, na verdade na hora de dormir. Então enquanto eu tô amamentando, o meu marido faz, né, põe a água fervendo na Krauk, prepara ela direitinho, põe lá no bercinho dela, no lugar onde ela vai dormir, põe o cobertor em cima, para na hora que eu for fazer a transferência tá tudo quentinho para ela dormir. E aí depois, né, eu ponho ela lá no berço e ponho em V, do mesmo jeito que a gente punha antes, ponho em V para ela dormir com a Krauk, que aí dura a noite inteira, a noite já não tá tão fervendo, mas ainda tá quentinha, então ela fica mais quentinha. Percebo que ela dorme mais confortável quando tem a Krauk. Teve dias que a gente acabou não fazendo. Ela dorme, porque ela é boa de dormir, isso é dela, mas eu vejo que ela acorda mais geladinha, né? Ela não acorda tão quentinha, então logo, às vezes ela acorda até mais cedo, porque ela já não tá naquele quentinho, gostosinho, confortávelzinho que a Krauk dá. Então a gente vai fazer até, não sei até quando, mas dependendo do tempo, do clima, enquanto ainda estiver meio frio, a gente vai continuar fazendo a Krauk na hora de dormir, porque eu tenho percebido que isso ajuda bastante na hora de dormir. Não só a questão de transferir, que eu ainda amamento de madrugada, né? Então de madrugada eu tenho que pegar ela do berço, que ela tá lá quentinha, amamentar para depois pôr ela de volta. Quando eu ponho ela de volta, o berço já tá frio. Então a Krauk nesse momento, que é normalmente umas 4 da manhã, ainda tá quente. Então, na hora que eu pego ela, eu já ponho a Krauk no lugar onde ela vai deitar depois, porque na hora que eu vou transferir, ela tá quentinha ali. Outra coisa que dá para fazer com a Krauk é, quando, por exemplo, você vai dar banho, você pega a Krauk que tá quente, né? Obviamente tem que estar quente, senão não adianta nada. Você pode pegar, por exemplo, um macacão que você vai colocar no bebê e enrolar o macacão na Krauk, né? A roupa, a toalha você também pode, mas a toalha acho que é menos necessário, ou não sei se faz tanto sentido, mas a roupa, você pode embrulhar a roupa assim na Krauk quente, e aí quando o bebê sair do banho, a roupa dele tá quente, né? Que aí também é uma coisa interessante. O que eu faço às vezes é colocar no aquecedor, que o aquecedor lá no quarto da Meli é bem perto do trocador, então se o aquecedor estiver ligado, às vezes eu vou e ponho a roupa no aquecedor, que é outra dica, né? Põe a roupa no aquecedor, que a hora que eu voltar do banho, a roupa tá quentinha. Só toma cuidado com as roupas que tem esses botão de pressão, que eles são de metal, para não esquentar demais o botão de pressão e queimar o bebê, né? Então, ou põe, se vou colocar no aquecedor ou mesmo na Krauk, põe o botão pro lado de fora, para ele não esquentar demais. Mas isso também é uma coisa bem bacana e que eu acho bem interessante, às vezes, quando eu vou dar banho e deixo a roupa no aquecedor ou na Krauk, e quando vai vestir parece que ela até agradece, assim, porque, né, sai do banho, por mais que esteja tudo aquecido, fica com um pouquinho de frio, né? Mas aí quando põe... É igual você, imagina você passar roupa no ferro de passar roupa e pôr uma camisa, por exemplo, que você acabou de passar, que tá quentinha, não é delicioso? Mesma coisa pro bebê. Outra coisa que eu achei muito interessante foi isso daqui, né? Que a gente tem esse equipamento aqui, que eu não sei o nome. Eu comprei não, eu ganhei. Que tem esse equipamento aqui, que é aquele equipamento que fica fazendo um balancinho no neném. E um dia a gente foi nessas lojas de neném e tinha isso daqui, ó. E tava exatamente num negócio desse, num equipamento desse. Ele tava exatamente assim. E a gente ficou na dúvida, tal, resolveu comprar porque tem essa cara de urso por aqui. Tem essa cara de ursinho, a gente achou engraçadinho e comprou sem dar muito valor. E no final eu tô usando isso aqui para caramba e até já comecei a pesquisar se tem um tamanho maior. Que eu me lembrasse na loja tinha tamanhos, mas eu precisava depois ir lá na loja ver. O que é isso aqui? Isso aqui é tipo um saco, né? Não é exatamente um saco porque ele é todo aberto, tá vendo? Só que qual que é a questão? Ele tem aqui, ó,
como é que fala? Um feltro aqui que abre. Por quê? Porque você pode passar o cinto desse negócio aqui, né? Dos dois lados ele tem isso. Então, a Amelie ainda é muito pequenininha. Eu não preciso usar cinto ainda. Logo mais terei que usar, porque ela vai começar a se mexer e querer pular das coisas. Então, quando eu começar a usar cinto, eu consigo passar o cinto aqui pelo meio, né? Pelo meio não, por essa fenda que tem aqui, que tem um feltro que abre e fecha. E prender o neném aqui com cinto, né? Que eu tô puxando aqui de qualquer jeito para mostrar, mas tem que arrumar direitinho, né? Mas dá para você prender aqui. Tem também aqui embaixo para pegar a parte aqui de baixo do equipamento, né? Eu não vou passar aqui agora que vai dar muito trabalho, mas enfim. E aí você consegue colocar o neném aqui, prender e fechar para ele ficar quentinho, que aí tem a parte dos pés e tem essa lateral que também tem um feltro aqui que ele realmente gruda para ele ficar bem fechadinho e ficar bem quentinho. Só que qual que é a questão desse negócio, né? A gente viu neste equipamento. Então, dá para usar aqui. A gente tem um cadeirão, que a Amelie, inclusive, está ali, a patrocinadora desse canal. A Amelie cansada está ali dormindo no cadeirão, que também tem um cinto de segurança, também dá para usar isso no cadeirão. E isso aqui também dá para usar no carrinho, né? Porque tem esse feltro aqui, eu simplesmente fecho ele e boto isso aqui no carrinho e uso quando eu vou sair de carrinho. Vou mostrar para vocês lá no carrinho, que aí eu também já vou falar do carrinho. Então, indo pro carrinho de bebê, a gente tem esse carrinho de bebê que não importa muito a marca, mas eu, como eu disse, nunca tinha visto no Brasil, não sei se é eu que sou mãe de primeira viagem, mas o carrinho que tem esse daqui que é tipo uma cama, né? Que é esse formato aqui, que é tipo uma cama. E aí, o que tem? Ele fecha, tá vendo? Ele tem inclusive um zíper aqui para você fechar. Tem esses botões aqui que você usa para fechar ele. Lembra do negócio que eu acabei de mostrar ali? Eu boto isso aqui dentro também, porque ele é bem quentinho. Eu cheguei a sair com a Amelie só com cobertor. Deu certo, mas tem que ficar enrolar ela bem no cobertor. E ela ficou confortável, mas quando a gente chegou de volta em casa, os pezinhos dela, por exemplo, estavam meio geladinho. Não estava gelado, mas estava meio frio. E aí depois, um dia eu te falei assim, e se eu tentar usar esse negócio, esse saco aí, né, do negócio que a gente comprou? E deu muito certo, por quê? Porque vai embaixo dela e em cima dela, então ela fica toda, né, fica toda vestida no negócio. Então eu uso muito esse saco para sair com o carrinho, porque é fácil de usar, fácil de colocar lá dentro e ela fica bem quentinha. E eu senti que ela ficou mais confortável com esse saco. Então, por isso que eu tô falando que eu tô vendo até se tem os tamanhos. E aí, esse carrinho, além de tudo, né, ele fecha aqui. Então, ó, se a gente for olhar, o neném, ó, fica todo isolado lá dentro, né? Porque aqui fica tudo fechado, aqui também fecha bastante. Então fica protegido também do vento, né? Não pega tanto vento. Essa parte aqui do carrinho aqui é um zíper, então você pode também fechar essa parte para não ficar tão assim, mas eu deixo. Enquanto a gente está dentro de casa, tem essa parte aqui, ó, é uma tela, tá vendo? Dentro de casa eu deixo aberto, mas quando a gente sai, isso aqui a gente levanta e também é um zíper e ele fecha, então ele fica todo isolado o carrinho, né? O bebê fica todo fechadinho dentro do carrinho. Então isso também é bom, principalmente para cortar o vento. Ah, ele fica super quentinho só estando dentro do carrinho? Não. Tem que colocar ou um cobertor ou um negócio desse, como eu dei de dica. Mas o carrinho também, o que eu achei interessante é que ele é bem isolado, né? Esse carrinho especificamente usa até 6 meses de idade. De início, eu também ganhei o carrinho dos meus sogros, né? E de início eu tinha me perguntado se realmente ia ser necessário esse carrinho que deita, né? Que é tipo uma cama. Se não ia ser um desperdício. Mas no fim, tá sendo ótimo. Por quê? Porque como eu moro em Sobrado, a cama dela aqui embaixo é esse carrinho. Que ela fica bem quentinha, que é bem isolado. E quando eu tenho que sair, que agora eu já tô numa fase que eu vou no mercado, aí eu levo ela comigo. Quando a gente tem que ir no Consultácio Burô, eu vou andando, que é perto, então ela vai no carrinho, enfim. Às vezes a gente sai pra passear com os cachorros, né? O Arrinha vai levando os cachorros, eu vou levando a Amelie no carrinho. Aí eu já uso esse carrinho para passear por aí, ela dorme, que é ótimo, que ela é do tipo de bebê que dorme no carrinho, então tá sendo muito útil, tá valendo muito a pena.
O carrinho normal que eu via muito no Brasil, que é aquele mais vertical, que o bebê fica tipo meio sentadinho, né? Até dá para dar uma deitada nele, mas ele é mais sentado, também tem aqui na Holanda. E para aquele carrinho tem um negócio que parece um saco que você veste na perna do neném e que também vem assim quase que até aqui no neném, que ele fica bem quentinho também. Tem de várias marcas, tem da própria marca do carrinho, você vai achar. Também é fechado com zíper para ele ficar bem fechado, isolado. Tem várias marcas de carrinho, tem vários acessórios para aquele tipo de carrinho. Então, capa de chuva, guarda-chuva, tela anti-mosquito. Tem uma infinidade de coisas, principalmente quando você olha da própria marca do carrinho, porque aí fica do tamanho exato, mas às vezes você consegue em lojas como Rema, tal, também achar alguma coisa. Mas o ideal é comprar da marca do carrinho, porque aí serve bem. A gente já tem aquela parte, mas ela ainda tá encaixotada, então não vou mostrar. E também é um carrinho mais comum que eu via no Brasil. Esse que é tipo um baú, eu nunca tinha visto no Brasil. De novo, pode ser que exista, mas eu não era mãe no Brasil, então não reparava, não via. E aqui, agora que eu tô indo no mercado e tudo mais, eu tô vendo várias pessoas com esse tipo de carrinho, com o neném nesse tipo de carrinho. Que acredito eu que também é um pouco pela idade da criança, porque também tem um limite de peso esse carrinho. Mas acho que também para essa questão do inverno, que realmente esse meio que baú acaba protegendo a criança, né? Bastante. A criança fica bem quentinha, bem protegida do vento e um pouco do frio. Por fim, de ficar aqui bem longe da câmera, tem essa jaqueta, que ela é bem coringa. Por quê? Porque aqui, ó, na lateral, ela tem um zíper que abre, nas duas laterais, ela tem um zíper que abre e você pode usar ela durante a gravidez. E aí você tá com a barriga grande, então você ganha um espaço extra para carregar a barriga aqui. E depois da gravidez, você fecha os dois zíperes laterais e usa como uma jaqueta mais justa. Mas também depois que o neném nasce, tem essa parte aqui, que vem extra, mas ela tem um zíper que você encaixa aqui nas laterais. Então você encaixa aqui, ó, uma lateral, encaixa aqui na outra lateral exatamente do mesmo jeito e vira um negócio para você carregar o bebê. Na verdade, isso daqui não substitui o sling ou o canguru. Isso aqui, na verdade, não é para você carregar, não tem um lugar que o bebê vai ficar preso aqui. Isso aqui tá, né, se eu colocar ela aqui, ela vai cair no buraco. Isso aqui é só, tem uma touquinha, depois eu vou mostrar mais de perto, mas tem uma touquinha que inclusive tem um ajuste aqui para fechar um pouco mais, ficar mais justinho no neném e proteger o neném. Então você põe, como que você tem que fazer? Põe o sling ou o canguru, aí você veste essa jaqueta, né? Põe o bebê e põe o bebê no canguru ou no sling e põe essa outra parte, porque aí isso daqui vai fazer o quê? É como se o bebê estivesse vestindo uma jaqueta. Então é um misto do seu calor corporal, porque ele vai, né, o neném vai estar aqui junto com você, com a jaqueta que é toda forrada, que é quentinha, que é o mesmo tecido da sua jaqueta, e você carrega o bebê assim. Então, mostrando aqui mais de perto, ó, tá vendo? O neném vai ficar assim dentro da sua jaqueta, você vai carregar ele dentro da sua jaqueta bem quentinho. Então, é muito prática e o melhor é que é uma jaqueta que você pode usar durante a gravidez. Eu comprei para usar na gravidez, usei pra caramba. Agora eu já não tô mais grávida, continuo usando a jaqueta, porque como ela tem esse ajuste, ela ainda serve direito no meu corpo. E ainda não saí de sling com a Amelie, mas a hora que eu sair de sling, que ainda vai estar frio, que eu já tô para fazer essa experiência, dá para colocar ela assim e levar ela dentro da jaqueta junto comigo, que aí ela vai ficar quentinha, porque o canguru não esquenta, né? Nem o sling, nem o canguru. Então, na verdade, você até pode pegar uma outra jaqueta, mas teria que ser uma jaqueta muito larga. Mas essa daqui, como tem esse ajuste que vem essa parte, a parte, né? A parte é esquisito, mas enfim. Você consegue usar e você consegue colocar o bebê e carregar ele bem quentinho. Então, eu comprei essa jaqueta numa loja chamada Bonprix. Não foi, assim, muito caro. O preço de uma jaqueta normal de frio, acho que eu paguei, se não me engano, foi 90 euros, eu não me lembro bem. Mas lembrando que é meio que 2 em 1, 3 em 1, sei lá, né? Eu achei que vale muito a pena, porque tô usando bastante essa jaqueta. É isso, minha gente. Assim, no fundo, não tem muito segredo. Acho que a gente, principalmente que é mãe de primeira viagem, tem muitas dúvidas das coisas. Mas achei interessante fazer esse vídeo, porque, né, a questão do clima aqui na Holanda também é uma coisa bem específica.
Vou ver se eu deixo o link da jaqueta, só para vocês entenderem melhor, que eu não sei se deu para ver bem no vídeo, mas eu vou deixar o link da jaqueta, mas tem várias lojas que vendem esse tipo de jaqueta, eu vi em outras lojas, mas vou deixar para vocês entenderem melhor como funciona. E é isso, espero que vocês tenham gostado desse vídeo e muito obrigado por me assistir.